Luffy é suede, ayalela memla. Fiel é Deus, aleluia, amém. O tema hoje é a consequência, que é um termo que caracteriza o resultado, reação ou efeito produzido de um acontecimento ou uma ação. Normalmente, o que resulta, a causa de efeito, são os resultados, positivos ou negativos. E esse conjunto de deduções podem ser racionários, tá? Lógico, influência de ilação ou dedução, que são reação espontânea de agir a alguém com palavra ou ação ruins, que se foram boa, o resultado é beneficente. Eu chamo de qualititude ilibada, que são honestas. O exemplo é aplausíveis e são chamadas de ética, que significa respeito à regra, a princípio da prática positiva, pois a dedução do raciocínio errado causa o efeito que são o nosso tema, que é a consequência, o resultado de muitos não ouvir conselhos bons, querem falar, não ouvir para aprender. Eu sei que há uma maculação da atuação luciferiana no comportamento humano, mas há também o ensinamento do comportamento cristianizado, é o que vou dentro da palavra de Deus ensinar e expressar. O que plantamos, colheremos. E a nossa base é um texto conhecido que está relativado à consequência de atitude, que são esses resultados, que podem ser bons ou ruins. Então, aqui em Mateus 7, deixa bem nítido, para exemplo de atuação nossa em relação a tudo que devemos e vamos fazer, é não julgar para não ser julgado, porque com juízo com que julgarmos, seremos julgados também com a medida com que tivermos medido. Vos hão de nos medir a vós, porque, diz aqui, vê falibilidade. Reparas tu no argueiro, no olho que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu olho? Aí fala da arte de interpretar, que é a atuação, a etimologia é hiploconomai, arte de interpretar. E traduzido para o nosso idioma, como a gente entende, hipócrita é a falsidade, é sem o caráter, uma atitude ilibada, né? Aí diz, tira a primeira trave do teu olho, então cuidará em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Por que eu digo isso? Vamos ter como referência da nossa semeadura e a consequência dos atos recolhidos, aqui no capítulo ainda 18 de Mateus, no versículo 23, tem uma epígrafe que é representativa para o assunto que nós queremos, conforme eu falei, dentro da palavra de Deus, ensinar e orientar. Tem a epígrafe que diz a parábola do credor incompassivo, que está relacionado à consequência. Como é isso, pastor? Aqui o versículo 23 em diante diz, por isso o reino do céu pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E, começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos.
E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou ele, a sua mulher, os seus filhos, que fossem vendidos com tudo quanto tinha para que a dívida se fosse lhe paga. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocou, dizendo: paga-me o que me deves. Então seus companheiros, prostrando-se aos seus pés, lhe rogavam-lhes, dizendo: ser generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi entregá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus servos, os seus conservos, o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor de tudo o que se passava. Então o seu senhor chamou à sua presença e disse-lhe ao servo: malvado, perdoei de toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não deveria tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou às autoridades até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, que do coração não perdoareis cada um dos seus irmãos as suas ofensas. Então nós vemos aí que é a consequência de atos, de atitudes que, conforme eu falei, que tomamos. A consequência é um termo caracterizado que resulta dessa reação, efeito produzido em um acontecimento ou ação normalmente, o que resulta causa de efeito, que são resultado positivo e negativo. E esse conjunto de dedução, conforme eu falei, podem ser raciocínio lógico, influência, ilação ou dedução. São reação espontânea de agir com alguém, com palavra ou ação, conforme eu expressei, ruins ou boa. Se forem boa, conforme nós podemos observar dentro do texto, não julgueis para não ser julgado, não condeneis para não ser condenado, não tenta tirar o argueiro do olho do teu irmão, estando a trave no teu. Foi o que foi relatado agora a passagem daquele servo que foi perdoado e não perdoou o seu conservo. Então, conforme eu falei, se forem boas as nossas atitudes, os benefícios, que eu chamo de qualititude ilibada, que são honestas, exemplares, são apreciáveis. E o que não aconteceu com aquele servo, na atitude com o conservo, não foram apreciáveis. Não seguiu ele o respeitar regra e princípio de prática positiva, pois ele agiu raciocinando errado, tomando atitude errada, que causa o efeito nessa consequência, o resultado que está dentro dessa situação
de não ouvir conselhos bons, querer falar e não querer ouvir. E aí esse comportamento da ação luciferiana é uma legalidade que nós damos uma arma que ficamos vulneráveis na atitude dentro dessa ação e deixamos de tomar a atitude exemplar cristianizada, que é o amor ao próximo. Mas para encerrarmos, ainda no capítulo 6 de Gálatas, é a última exortação e saudação que aqui nós temos, que depois de dar um exemplo de obra da carne e fruto do Espírito, no capítulo 5, que fala de bondade e longanimidade, que fala de não ser idólatra, de não se prostituir, fala de ter pureza, de não ter lascívia, fala de não ter inveja, não cometer homicídio, bebedeira, glutonaria. Fala para a gente ter longanimidade, a benignidade, conforme eu estou expressando, que é consequência de atitude boa, né? Cristianizada. Ter fé, ser manso, ter a temperança, é o que não há nos atos de pessoas que não têm atitude cristianizada. E aqui diz, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai tal, com o espírito de mansidão, olhando para si mesmo, para que não sejais também tentado a tomar atitude conforme esse cidadão tomou. Mas aqui fala do amor ao próximo. O amor, nós falamos que temos o amor de Deus, mas o egoísmo, os interesses, nos afasta desse ensinamento com esse comportamento que às vezes não temos. Aqui diz, levai a cargas uns dos outros e cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas cada um prove a sua própria obra e terá a glória em si mesmo e não no outro. Foi o acontecimento da atitude e a reação dele tomar contra o seu conservo e o resultado de julgar e ser julgado, de condenar e ser condenado. Aí diz, não erreis, Deus não se deixa se escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia na carne, ceifa a corrupção, mas o que semeia no Espírito, ceifa a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houver desfalecido. Então, enquanto há tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, principalmente aqueles mais simples, mais humildes, aqueles que, como ele se humilhou, houve benignidade, a misericórdia, a compaixão, e o que ele não teve na sua ação, na sua atitude, mediante ao seu egoísmo e interesse. Mas que fique essa mensagem expressiva, que tudo há uma consequência, que é caracterizado o resultado da ação, do efeito produzido pelas nossas ações, que normalmente cometemos. E por isso, para terminar, eu vou dizer que existe ação dentro da emoção e ação dentro do equilíbrio que é a razão. É por isso que temos que deixar que o Espírito Santo de Deus doutrine o nosso. Eu sempre prismo pelo dom de discernimento, para quando tomarmos decisões, termos atitudes corretas, boas, compassíveis, generosas, e não nos deixarmos nos influenciar pelo nosso egoísmo, que é imperativo no ser humano. E essa corruptividade, ela tem que sair
da nossa carne, porque ela se opõe contra o nosso espírito. Mas se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não estamos debaixo dessa lei do pecado, que contamina a carne, que faz a gente cometer essas impurezas e essas inlascívias. Por isso, amado, eu vos afirmo que os frutos do Espírito Santo não é sentir raiva do outro, não é sentir inveja, não é querer ser justiceiro, mas é exercer a misericórdia, a misericordia, sentir a miséria alheia, se colocar no lugar daquele que está debilitado, necessitado, precisando da sua ajuda. E você tem que fazer uma reflexologia, se colocar no lugar daquela pessoa que naquele momento está fragilizada, precisando de uma ajuda, e se nós podemos dar, fazer, agir, vamos fazer. Vamos agir com equilíbrio. Por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia. Ficam na paz.